Descubra os segredos do Acordo de Alvor e os eventos tumultuados que moldaram a nação de Angola. Junte-se a nós em uma jornada através da história, onde a luta pela independência e o equilíbrio de poder desencadearam uma era de transformação. Não perca a chance de entender as tensões e triunfos que definiram os distintos do país rico em petróleo e diamantes. Olá, seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Nós somos um canal ou perfil sobre a África para os africanos, mas aberto para todos que desejam nos seguir, mesmo que não sejam africanos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já nos siga. Aproveite, curta o vídeo, comente e compartilhe com amigos. Caso tenha interesse em nos seguir em outras plataformas, como YouTube, Facebook, WhatsApp, e ter o nosso contato, o link está no nosso perfil. O Acordo de Alvor foi um acordo assinado entre o governo português e os principais movimentos de libertação de Angola: Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Em janeiro de 1975, em Alvor, no Algarve, o acordo estabeleceu os parâmetros para a partilha do poder, ou seja, foi estabelecido com o propósito de equilibrar o poder entre os três movimentos acima, mencionados após a obtenção da independência de Angola, tida como necessária pelos dirigentes do novo regime português. Em julho de 1974, os líderes do MPLA, da FNLA e da UNITA reuniram-se em Bukavu, no Zaire, onde concordaram em constituir uma unidade política para negociar com os portugueses a concessão da independência de Angola. Eles se encontraram novamente em Mombasa, no Quênia, em 5 de janeiro de 1975, onde concordaram com o cessar-fogo e delinearam uma posição de negociação conjunta sobre uma nova Constituição. Eles se encontraram pela terceira vez em uma pequena vila chamada Alvor, em Portugal, de 10 a 15 de janeiro de 1975, e assinaram o que ficou conhecido como Acordo de Alvor. Composto por 60 artigos, o documento assinado em Alvor deixava claro que, após a data de sua independência, Angola seria um Estado livre e soberano. Seria adotada uma Constituição, mediada por um governo de transição composto pela presença de um alto comissariado português, em conjunto com um colégio presidencial, ocupado por um membro de cada movimento de libertação. Igual fez-se em Moçambique, criou-se governo de transição. O acordo estabeleceu o Conselho Presidencial do Governo de Transição, liderado em governo alternado por Lopo do Nascimento, MPLA, Johnny Eduardo Pinnock, FNLA, e José Ndele, UNITA. Os comissários portugueses do processo foram, pela ordem de posse, Antônio Rosa Coutinho, Antônio da Silva Cardoso, Ernesto Ferreira de Macedo e Leonel Cardoso. A pasta do Ministério da Informação estava com a seguinte configuração: Ministro Manuel Rui, MPLA, secretariado por Jaca Jamba, UNITA, e Hendrik Vaal Neto, FNLA. A pasta do Ministério do Trabalho e Segurança Social estava com a seguinte configuração: Ministro Antônio Dembo, UNITA, secretariado por Cornélio Calei, MPLA, e Baptista Nguvulu, FNLA. A pasta do Ministério do Interior estava com a seguinte configuração: Ministro Nigola Kabangu, FNLA, secretariado por Henrique Onambué, MPLA, e João Mulombo Vaikene, UNITA. A pasta do Ministério da Economia estava com a seguinte configuração: Ministro Vasco Vieira de Almeida, Portugal, Junta de Salvação Nacional. Comportava as seguintes secretarias especiais: Secretaria de Estado da Indústria e Energia, sob comando de Augusto Lopes Tutu Teixeira, MPLA. Secretaria de Estado das Pescas, sob comando de Manuel Alberto Teixeira Coelho, UNITA. E Secretaria de Estado do Comércio e Turismo, sob comando de Graça Tavares, FNLA. A pasta do Ministério do Planeamento e Finanças ficou a cargo do ministro Saíde Mingas, MPLA. A do Ministério da Justiça ficou a cargo do ministro Diógenes Boavida, MPLA. A do Ministério dos Transportes e Comunicação ficou a cargo do ministro Joaquim Albino Antunes da Cunha, Portugal, Junta de Salvação Nacional. A do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais ficou a cargo do ministro Samuel Abrigada, FNLA.
A do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, ficou a cargo do ministro Manuel Alfredo Rezende de Oliveira, Portugal Junta de Salvação Nacional. A do Ministério da Educação e Cultura ficou a cargo do ministro Jerônimo Elavoco Vanga, UNITA. A do Ministério da Agricultura ficou a cargo do ministro Mateus Neto, FNLA. E a do Ministério dos Recursos Naturais ficou a cargo do ministro Jeremias Chitunda, UNITA. A hierarquia militar do governo de transição ficou da seguinte forma: comandante da região militar de Angola, General Ernesto Ferreira de Macedo; comandante da 2ª Região Aérea, Brigadeiro José Ferreira Valente; comandante da Base Naval de Angola, Almirante Leonel Cardoso; e comandos de área com Pedro Timóteo Barreiro, Kiakanwa, FNLA; João Jacó Caetano, Monstro Imortal, MPLA; e Edmundo Rocha, Sabino Sandelli, UNITA. Em entrevista à agência Lusa, o dirigente socialista Antônio de Almeida Santos, que a 15 de janeiro de 1975 era ministro da Coordenação Interterritorial e integrava a delegação portuguesa que assinou o acordo, refere que, assim que viu o documento, soube que aquilo não resultaria. De fato, no mês seguinte após o acordo ter sido assinado, os 3 movimentos envolveram-se em uma luta armada pelo controle do país e, em especial, da sua capital, Luanda, no que ficou conhecido como a Guerra Civil de Angola. Uma última tentativa de salvar as disposições e compromissos de Alvor foi feita no Acordo de Nakuru, em junho de 1975. Até estava tudo bonito no papel. A pergunta é: por que então o acordo não deu certo? O que terá acontecido para esse acordo se tornar um fiasco? Bom, acho que você deve se sentar para continuarmos com a história. O depoimento que vamos apresentar mostra claramente que o MPLA não fez esforço para garantir a permanência da paz em Angola. O acordo previa a eleição de uma assembleia política disputada por 3 partidos, que tinham por detrás 3 exércitos e 3 países cheios de ambições econômicas, materiais, afirma o deputado, para justificar a sua certeza de que a solução era inexequível. Além das disputas internas, estava em causa o apoio aos movimentos de 3 potências mundiais, em plena Guerra Fria. O MLPA era apoiado pela URSS, a UNITA pela África do Sul, por detrás das cortinas do regime de apartheid estava a Inglaterra, e num plano de fundo a própria China e a FNLA pelos Estados Unidos, não apenas politicamente, mas com dinheiro, material e formação. Era um tabuleiro em que as grandes potências jogavam o xadrez ligado ao petróleo e aos diamantes debaixo da mesa do Acordo de Alvor. Movendo os dados silenciosamente, afirma Almeida Santos, que na altura propôs ao amigo Agostinho Neto, colega de faculdade dos tempos de Coimbra, uma reunião com os líderes dos 3 movimentos à margem da cimeira de 6 dias, que decorreu no Hotel Penina, em Alvor. O encontro prolongou-se pela madrugada, e Almeida Santos transmitiu a sua oposição à solução encontrada. Com este esquema vocês vão continuar aos tiros, até se manterem e desgraçando o vosso país tão promissor. Com um órgão de cúpula em que havia uma representação dos 3 movimentos, ou seja, dos 3 exércitos, que decisões é que eles iriam conseguir tomar? Como era possível conseguir uma maioria? O que ficasse em minoria desataria aos tiros, argumenta. Propôs então uma solução alternativa que previa uma presidência rotativa. Cada um dos líderes assumia rotativamente o cargo de presidente, de primeiro-ministro e de chefe das Forças Armadas ou presidente do parlamento. A solução assentava ainda na criação de uma Constituição, que seria referendada e serviria para estruturar o novo Estado. As eleições realizar-se-iam apenas quando o país estivesse estabilizado, e não antes da independência como ficou estabelecido no Acordo de Alvor. Os 3 aceitaram, mas, à saída, Agostinho Neto disse que tinha ainda de consultar o Comitê Central do MPLA sobre a proposta. É aqui que tudo começa, a raiz de todo o mal em Angola. Neto deu espaço para que o MPLA decidisse qual rumo Angola deveria seguir. No dia seguinte, a resposta foi negativa. Do Acordo de Alvor sou apenas um escriba, não sou mais do que isso, reforça, lembrando que Portugal não teve outra alternativa, senão assinar por baixo o que os líderes dos movimentos decidiram uma semana antes de Alvor, em Mombasa, no Quênia.
Sobre a reunião de Mombasa, diz que foi quase um milagre conseguir sentá-los, aos líderes dos movimentos, à mesma mesa, porque a guerra civil já estava no auge, principalmente em Luanda, onde já se estavam a matar uns aos outros. Era um castelo de cartas. Sabia-se que quando caísse a primeira carta, cairiam todas as outras. Em resultado disso, a descolonização foi feita em condições péssimas, refere Almeida Santos. A descolonização devia ter sido feita progressivamente, porque a própria opinião pública portuguesa não estava preparada para um salto rápido, que implicava a perda das colônias. Mas isto gerou a desconfiança nos movimentos de libertação que exigiram a negociação simultânea de um processo de paz. A guerra colonial prolongou-se por mais alguns meses após o 25 de abril, o que agravou a revolta dos militares. Não percebiam porque continuava a matar-se e a morrer-se, sublinha o deputado. Gerou-se então um clima de indisciplina. Já ninguém mandava em ninguém, já não havia respeito por qualquer tipo de ordem, uma situação perigosíssima para quem tinha que negociar a descolonização, agravada pelo fato de ser necessário chegar a acordo com 3 e não apenas um movimento de libertação. No entanto, com este acordo, Portugal ganhou legitimidade para dizer: isto é um problema deles. Fizemos o que tínhamos a fazer, agora entendam-se, destaca Almeida Santos. De certa forma, legitimamos a nossa saída. Sem desistir da proposta apresentada em Alvor aos 3 dirigentes angolanos, Almeida Santos reapareceu com um documento na mesma base, em junho de 1975, aproveitando a ideia de que o acordo devia ser revisto porque não estava a ser cumprido. O governo concordou, o presidente da República também, mas infelizmente o Melo Antunes, na altura ministro sem pasta responsável pelos processos de descolonização, discordou, não sei porquê. O dirigente socialista considera que Melo Antunes estava agarrado à esperança de que ainda era possível que os 3 movimentos chegassem a acordo e recorda uma visita que ambos fizeram posteriormente a Luanda, em que conseguiram uma trégua de 2 ou 3 semanas. Estas tréguas, diz, eram, no entanto, precárias, dado que as razões por que eles lutavam eram tanto internas como de fora, porque naquela altura a Guerra Fria mobilizava paixões terríveis e havia gente grande por trás dos 3 movimentos que estavam preocupados com petróleo e os diamantes. Cada um defendia os seus interesses, interesses que cheiravam a petróleo e brilhavam como os diamantes. Eram interesses muito fortes, reforça. O deputado recorda o seu discurso durante a tomada de posse, em Luanda, do governo provisório acordado em Alvor, em que afirmou: este acordo tanto pode vir a ser um bom acordo para salvar Angola, como pode vir a ser apenas um pedaço de papel. Infelizmente foi apenas um pedaço de papel. Questionado pela Lusa sobre se Portugal cometeu o mesmo erro com as negociações de paz de Bicesse, em 1991, Almeida Santos responde que não percebe por que não resultou, dado que terminara a Guerra Fria, mas avança uma hipótese. Provavelmente era cedo demais, ainda não havia a saturação da guerra. Sobre o fim do conflito armado em 2002, possível após a morte de Savimbi, o socialista responde com uma declaração que fez há anos em Angola, e que, na altura, chocou os jornalistas. Angola está condenada a que a guerra dure até que um dos contendores vença o outro. Sobre se o cenário seria diferente caso a UNITA tivesse assumido o poder em Luanda em vez do MPLA, Almeida Santos defende que diferente seria certamente, mas que não sabe se melhor. Tenho as minhas dúvidas. Se ganhasse a FNLA, ficávamos debaixo da pata do Mobutu, ditador do ex-Zaire, que não era flor que se cheirasse. Se ganhasse o Savimbi, ficávamos não só debaixo da pata do Savimbi, mas também da África do Sul, racista. Das 3 hipóteses viesse o diabo e escolhesse. De Alvor, os líderes dos 3 movimentos de libertação, Agostinho Neto, pelo MPLA, Jonas Savimbi pela UNITA e Holden Roberto pela FNLA, levaram pelo menos a garantia de serem únicos e legítimos representantes do povo angolano. No seu discurso, após a assinatura do Acordo de Alvor, que considerou de transcendental importância, o presidente Costa Gomes deixou aos dirigentes dos 3 movimentos o desafio de encontrarem soluções angolanas autênticas, baseadas na capacidade de diálogo, no espírito de cooperação
e na boa vontade de servir o país, apesar das diferenças sociais, filosóficas e políticas. Porém, os interesses pessoais e a ganância de manter-se no poder, motivados pelo petróleo e diamantes, falaram mais alto do que o bem do povo angolano. Agradecemos a sua companhia e preferência pelo nosso conteúdo. Se chegou até aqui, siga-nos, inscreva-se, curta o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.